Vamos começar mais um exercício. Então, a resolução desse aqui, esse aqui é o problema prático 4.9, lá da página 126 do Sadico. O que ele pede? Para transformar o circuito, esse que tá aqui, ele pede para transformar esse circuito no equivalente de Thevenin, que é formado por uma fonte de tensão e um resistor. Então, a gente vai ter que calcular, tá, esses dois dados, montar esse circuitinho simplificado. Como que a gente vai fazer isso daí? Então, nos três exemplos anteriores, eu acabei mostrando primeiro a resolução da resistência e depois da tensão, mas eles não têm necessariamente uma ordem a ser resolvida. Nesse aqui, para variar, eu vou calcular primeiro, né? Qual vai ser a tensão de Thevenin. Então, o que significa a tensão de Thevenin? É a tensão entre esses dois pontos com o circuito aberto assim dessa maneira. Nesse exercício em particular, dá para ver que a tensão do A e a tensão do ponto B coincide com a tensão desse resistor. Como é que eu calculo a tensão no resistor? Como eu já tenho a resistência, eu calculo a corrente, então consigo calcular a tensão que vai ser a mesma tensão de Thevenin. Para fazer isso, vamos começar então definindo nossas malhas. Aqui a malha I1, aqui I2. Como tem essa fonte de corrente aqui no meio, ela não tem nenhuma resistência, então a gente não consegue definir uma tensão entre esses dois pontos. Então a gente faz um que a gente chama de supermalha. Se eu começar a minha análise por aqui, eu vou ter o seguinte. Aqui, como eu defini I1 e defini o I2 em cada uma das malhas, a gente pode perceber que ainda tem o IX aqui que ele chama, né? Essa fonte dependente aqui. Então é 1,5 IX. E o IX é essa corrente que está passando nesse resistor, que é a mesma corrente que a gente definiu aqui para o nosso I2. Então o nosso IX é igual ao I2. Então toda vez que tiver a corrente IX, simplesmente eu vou escrever I2, tá? Então eu tenho aqui uma equação, duas incógnitas. Preciso de mais uma equação para poder fazer um sistema. Então eu vou fazer o equacionamento do nó, fazer desse nó aqui. O que a gente tem de corrente entrando no nó? A gente tem o I1 vindo para cá, então está entrando no nó, então vai ser I1 positivo. Entrando no nó a gente tem 1,5, no caso seria o IX, né? Mas a gente já viu que é o próprio I2. E saindo a gente tem o I2. E tudo isso daqui vai ser igual a zero. Então, ó, isolei o I1, né, para deixar em função de I2, porque eu vou precisar o I2 para calcular a resistência aqui. Terceiro passo, vou substituir isso daqui naquela equação ali. Vai ficar dessa forma. Então, achada a corrente, 1,333, para calcular a tensão em cima do resistor. Então, a gente tem que V igual R vezes I, a tensão que a gente quer saber, a resistência 4, que multiplica pela corrente 1,333, isso que vai dar para a gente uma tensão de 5,33 volts. Então essa é a nossa tensão de Thevenin, 5,336 volts. Posso já vir lá naquele nosso circuito simplificado, colocar o valor ali. Então, tensão de Thevenin é igual a 5,33 volts. Então agora a gente precisa achar a resistência de Thevenin. Aqui o equacionamento da primeira parte. Então vamos para
Então vamos para a resistência. Então, para a gente achar a resistência de Thevenin, a gente tem que seguir alguns passos. Então, resistência de Thevenin, a gente tem que zerar as fontes de correntes independentes. Nesse caso, a gente só tem uma fonte de corrente independente, essa aqui. Vou zerar ela. Como é que eu faço para zerar? Eu tenho que substituir essa fonte de tensão, substituir essa fonte de tensão por um curto-circuito. As fontes de corrente eu posso tirar elas, seria desconectar, né, do circuito. Fonte de tensão eu crio um curto-circuito. As fontes dependentes, no caso essa 1,5x, eu tenho que deixar elas do jeito que tem que deixar do jeito que está. Então agora o que eu preciso fazer? Calcular a resistência, mas eu não posso, como eu não posso eliminar essa fonte de corrente aqui, eu tenho que fazer o quê? Então a gente sabe que a resistência é igual a tensão sobre é igual a tensão sobre corrente. Nesse caso, a gente vai atribuir um valor conhecido de tensão. Como resultado, a gente vai ter um valor de corrente. Então, como a gente jogou um valor aleatório aqui de tensão e a gente teve como resultado uma corrente, a gente consegue calcular qual vai ser a nossa resistência. Para facilitar os cálculos, a gente vem e coloca aqui uma fonte de tensão de 1 volt. Tá? Vou desenhar aqui rapidinho. Então está aqui a minha fonte de 1 volt. E então a tensão a gente já tem, a gente vai calcular essa corrente. Qual corrente que é? É a corrente que está saindo aqui da fonte e está vindo nessa direção aqui. Então a gente vai ter que achar isso. Como que a gente faz? Então vou definir aqui por malhas, corrente 1, aqui corrente 2 e aqui nessa terceira malha, corrente 3. Então essas primeiras duas malhas aqui, assim como aconteceu antes, pelo fato de eu ter uma fonte de corrente sem resistor aqui no meio, então é uma super malha, vou ter então essa é a equação da primeira malha. Vou fazer a equação da terceira malha agora. Então a terceira malha é essa aqui. Então isso aqui é da malha 1 e 2, que no caso é uma super malha. E o que está em roxo aqui é a malha 3. Então, se eu começar a minha análise por aqui, eu vou ter o seguinte. Então, tenho aqui minha primeira equação, né, de malha, essa aqui. Segunda equação da outra malha aqui. Porém, ó, eu tenho duas equações e três variáveis. Então, significa que tá faltando mais uma equação. Como é que eu vou fazer isso daí? Então, eu posso pegar aqui do nó. Então, do nó, como é que vai ser? Do nó, tudo que eu tenho entrando, então, eu tenho entrando I1, tenho entrando o 1,5 e x, né, que a gente já sabe que é o próprio I2, e saindo a gente tem o ix, que a gente sabe que é o I2. Então aqui a gente já tem a nossa terceira equação, só organizar ela aqui. Então agora a gente tem três equações. Essa primeira equação aqui, essa segunda, terceira equação. Então três equações para as três variáveis. A gente pode montar um sistema linear. Então, eu vou organizar essas três equações aqui para poder montar o sistema linear certinho.
Então tá aqui as três equações. Se a gente resolver esse sistema linear, o resultado que a gente vai ter, que é o que interessa para a gente, que é o valor do I3 aqui, né? Esse valor do I3, a gente vai ter que o valor do I3 ele vai dar menos 2,25 ampere. Então, se ele está negativo, ó, o I3 está vindo para baixo aqui, mas a corrente que a gente quer é para cima. Então, é o inverso. Então, a gente tem que essa corrente aqui, ela é igual a 2,25 ampere. Então, a gente jogou uma tensão de 1 volt e a gente tem uma corrente de 2,25 ampere. Então, vamos fazer isso aqui. 1 dividido por 2,25, a gente vai ter uma resistência de 0,444 ohms. E, se a gente for ver lá no livro, a resistência está 444 miliohms. É a mesma coisa. Então, a gente tem aqui a resolução da resistência de Thevenin. Mais para cima a gente tem a tensão de Thevenin. E finalmente a gente pode chegar nesse resultado final. Então, que a nossa corrente de Thevenin é 444 miliohms. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato. Até mais.